E aí, pessoal, vocês já sentiram que quando a bolsa cai, tudo na carteira de vocês despenca junto? E se eu te dissesse que existem ativos que se comportam de forma diferente, com o potencial de reduzir o risco da sua carteira? Estes são os ativos descorrelacionados. No vídeo de hoje, vou mostrar alguns exemplos de ativos descorrelacionados e como você pode usá-los para criar uma estratégia de investimento vencedora. Ficou interessado? Então fica comigo até o final. O que são ativos não correlacionados? No mundo dos investimentos, a correlação mede a relação entre dois ativos. Quando dois ativos são altamente correlacionados, eles tendem a se mover na mesma direção. Se um sobe, o outro também. Se um cai, o outro acompanha. Ativos descorrelacionados, por outro lado, não têm essa relação direta. Isso significa que enquanto um ativo pode estar subindo, o outro pode estar caindo ou permanecendo estável. Essa falta de interferência direta significa que o desempenho de um não impacta diretamente o outro. A correlação é medida em uma escala de -1 a +1. +1 significa correlação perfeita. Ambos se movem na mesma direção. 0 significa nenhuma correlação, movimentos independentes. E -1 significa correlação negativa perfeita. Um sobe enquanto o outro desce. Agora, vamos falar sobre as vantagens de investir em ativos descorrelacionados. Primeiro, diversificação e redução de risco. O maior benefício dos ativos descorrelacionados é a diversificação. Quando sua carteira contém ativos que reagem de forma diferente às flutuações do mercado, o impacto de quedas bruscas em um setor específico é minimizado. Segundo, menor volatilidade e resiliência durante as crises. Em crises financeiras, ter investimentos em ativos descorrelacionados ajuda a protegê-lo de perdas significativas, pois os ativos que se movem independentemente suavizam a volatilidade da sua carteira. Dessa forma, você pode alcançar um equilíbrio entre risco e retorno, permitindo maximizar os ganhos sem assumir riscos excessivos. Agora, vamos ver alguns exemplos de ativos descorrelacionados. Ações e ouro. O ouro costuma ter uma correlação negativa com o mercado de ações. Durante as crises, quando as ações caem, o ouro tende a subir, pois é visto como um porto seguro. Renda fixa e ações. Ativos de renda fixa, como títulos do governo, geralmente têm baixa correlação com o mercado de ações. Se as ações caem, a renda fixa permanece relativamente estável. Fundos imobiliários e ações do setor industrial. As ações industriais são sensíveis aos ciclos econômicos, enquanto os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, tendem a ser mais estáveis com base no valor dos imóveis e na renda de aluguel. Criptomoedas e ativos tradicionais. Embora a correlação das criptomoedas com as ações tenha aumentado, elas ainda oferecem algum grau de não correlação, especialmente em momentos de alta liquidez global. ETFs setoriais e índices globais. Investir em ETFs específicos de setores, como tecnologia ou saúde, pode oferecer não correlação com índices de mercado mais amplos, permitindo estratégias defensivas ou ofensivas dependendo das condições econômicas. Dólar e ativos brasileiros. O dólar costuma ter uma correlação negativa com a bolsa brasileira. Em momentos de incerteza econômica, quando investidores retiram capital do Brasil, a bolsa pode cair enquanto o dólar sobe. Isso torna o dólar uma ótima proteção para a exposição ao mercado local. Ações internacionais e mercado doméstico. Empresas listadas em bolsas internacionais podem ter baixa correlação com os mercados brasileiros. Por exemplo,
os movimentos do S&P 500 nem sempre acompanham o Ibovespa, pois diferentes fatores impactam os mercados americano e brasileiro. Incluir ativos descorrelacionados em sua carteira é forma mais inteligente de reduzir o risco e aumentar a resiliência. Se entender que precisa de ajuda profissional, procure um consultor financeiro que poderá montar uma carteira de investimentos diversificada, com análise em diferentes classes de ativos, sendo consideradas suas correlações históricas. Aposte na minha experiência de consultor financeiro da Portifel, Grupo Primo. Marcos Mazeto, contador e investidor com trajetória consolidada de mais de 25 anos em grandes corporações. Se gostou deste conteúdo e quer mais vídeos sobre finanças e investimentos, inscreva-se no canal, dê seu like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E me conta nos comentários, você já tem ativos descorrelacionados na sua carteira de investimentos? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu te respondo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Investidor Contador.